internautas e leitores, vamos iniciar a entrevista com o candidato a prefeito de Conselheiro Lafaiete, Álvaro, do PT, Álvaro 13, né? Essa é mais uma etapa do ciclo de debates do Sindicomércio CL, Jornal Correio e Rádio Estrada Real FM. A entrevista terá os seus 10 minutos iniciais, transmitidos pela frequência 102,5 da Rádio Estrada Real FM e, simultaneamente, e em sequência, será transmitida pelas redes sociais da rádio e do Jornal Correio. Será também divulgada em um caderno especial do Jornal Correio, impresso e online. Eu sou o Tony Veloso, apresentador da Rádio Estrada Real FM, e atuarei como mediador desta entrevista. As perguntas previamente selecionadas serão feitas por representantes do Sindicomércio CL, do Jornal Correio da Cidade e da Rádio Estrada Real FM, e serão apresentadas em até 1 minuto e as respostas em até 2 minutos. E para fins de melhor compreensão da resposta dada, aquele que tiver feito a pergunta poderá desenvolver rápido diálogo com o candidato, que não poderá ultrapassar o tempo estipulado para a resposta. No cumprimento de suas atribuições estatutárias, como representante do comércio de bens e serviços de Conselheiro Lafaiete, o Sindicomércio desenvolve também ações em favor do desenvolvimento e do progresso de Conselheiro Lafaiete. A realização desse ciclo de debates com os candidatos a prefeito, em parceria com o Jornal Correio da Cidade e com a Rádio Estrada Real FM, é uma maneira de auxiliar no processo de discussão sobre as várias propostas para as próximas eleições municipais, contribuindo para a escolha do melhor candidato. O ciclo de debates terá entrevistas com cada um dos candidatos e um debate final com a participação de todos, que será realizado no dia 11 de novembro, a partir das 20 horas. Perguntas para o debate podem ser enviadas para o WhatsApp do Sindicomércio, pelo número 99552-4241, 99552-4241. A ordem de participação dos candidatos foi definida por sorteio e todos estão cientes e concordaram com o regulamento desse ciclo de debates. A partir desse momento, o candidato terá 1 minuto para fazer a sua apresentação e, na sequência, serão formuladas 12 perguntas por representantes dos organizadores. Com a palavra, o Álvaro, candidato pelo PT. Atenção, 1 minuto. Bom dia a todos e todas presentes, bom dia a quem nos assiste. Eu sou o Álvaro, eu estou aqui representando o Partido dos Trabalhadores de Conselheiro Lafaiete. Eu sou daqui de Lafaiete mesmo, nascido e criado aqui. Sou empresário aqui na cidade e fui nominado pelo PT, fui escolhido pelo PT para representar o PT. Esse programa de governo que nós construímos de forma coletiva, participativa, no sentido de contribuir com um resgate do legado das políticas públicas do PT, que hoje a gente sabe como foram importantes na vida das pessoas, tanto no Brasil, quanto no estado de Minas Gerais, quanto aqui também em Conselheiro Lafaiete. Muito bem. Vamos. A primeira pergunta será feita por Bento José de Oliveira, presidente do Sindicomércio. 1 minuto. Candidato, qual é a sua relação com Lafaiete e por que deseja governá-la? Atenção, cronômetro, 2 minutos para a resposta. Bom, minha relação, como eu já disse, eu sou lafaiense, nascido e criado aqui em Lafaiete. Sempre morei aqui em Lafaiete, saí daqui para estudar em Belo Horizonte, onde fiz cursei economia e depois cursei direito, mas sempre mantive a relação com o Conselheiro Lafaiete. Mesmo morando em Belo Horizonte, todo fim de semana eu estava aqui em Lafaiete, nunca deixei de viver, e é a cidade que eu gosto e que eu escolhi para poder ficar, mesmo podendo ter ficado em Belo Horizonte ou ido para outras cidades, mas é a cidade que realmente me interessa, né? Eu gosto de Lafaiete, eu acho que Lafaiete é uma cidade que merece
ser muito melhor e mais feliz, a sua população ser mais feliz. Sabemos que a população já foi mais feliz nos governos do PT, nós sabemos da importância das políticas públicas que nós propomos e que nós praticamos em todas as instâncias de governo que nós conseguimos, inclusive aqui em Lafayette, nós já tivemos um governo do PT aqui em Conselheiro Lafayette, e a gente entende que as políticas que a gente implanta mostram que o povo é mais feliz nas cidades onde o PT governa. E bem, vamos à segunda pergunta, que será feita por Francis Santana, jornalista do jornal Correio. Candidato, como avalia a questão da saúde em Lafayette, especialmente diante da pandemia do coronavírus? Que medidas serão tomadas, caso eleito, em relação à saúde pública? Atenção, 2 minutos. Ok. A saúde de Conselheiro Lafayette, ela parece ter um atendimento muito melhor. A gente entende que a saúde em Conselheiro Lafayette está muito deficitária, tanto do ponto de vista do atendimento da atenção básica, quanto do atendimento das cirurgias eletivas. Nós temos, inclusive, o município de Conselheiro Lafayette teve que fazer um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, porque nós tínhamos aqui filas de cirurgias eletivas que chegavam a 20 anos. Então é uma situação inaceitável, a gente também entende como inaceitável, e o Ministério Público acionou a Prefeitura e promoveu com ela um termo de ajustamento de conduta para que limitasse esse período, para que em 2 anos zerasse essas filas. Nós concordamos com isso, a gente acha que isso não pode acontecer mesmo, e principalmente agora, com esse momento de pandemia, a gente percebe a importância das políticas públicas chegarem efetivamente na vida das pessoas. A saúde, por exemplo, você imagina se o Conselheiro Lafayette não tivesse, por exemplo, promovido essa quarentena que nós fizemos aqui em Lafayette, que foi prolongada por 4 meses, e está até agora, mas durante os primeiros 4 meses nós tivemos, por exemplo, até o dia 29 de julho, para ser mais exato, nós tivemos uma vítima da Covid de um Conselheiro Lafayette. Foi a partir do momento, foi só relaxar um pouco a flexibilização, do comércio, da economia em geral, nós já estamos hoje com 12 vítimas confirmadas. A gente entende que isso é um risco, nós sabemos do perigo que representa essa pandemia, nós sabemos que isso não é uma propaganda, não é uma mentira, como alguns tentam falar, tratados de menos, e nós daremos a ela a maior consideração e respeito no sentido de evitar que ela se espalhe de uma forma. Final do tempo. Vamos à terceira pergunta, será feita por mim, representando a Rádio Estrada Real FM 102,5. Tempo, 1 minuto. Candidato, um dos problemas crônicos da cidade são os alagamentos, como ocorre aí na região central, especialmente na Praça Getúlio Vargas e imediações, inclusive impedindo a passagem pelo túnel. Caso seja eleito, haverá uma solução para o problema? 2 minutos para o candidato. Nós esperamos que sim. Nós temos, inclusive, no nosso programa de governo, acatamos uma sugestão de um companheiro nosso, o Edson, que tem uma empresa aqui no Conselheiro Lafayette que mexe com serviço de engenharia, arquitetura, e loteamento, esse tipo de serviço. E inclusive já foi divulgado nos jornais aqui da cidade, da região, que que a gente espera que seja uma intervenção barata e que é possível de se resolver isso daí. Por quê? Hoje, o que aconteceu? Essa avenida Telésforo Cândido, ela foi completamente permeabilizada, tanto a avenida quanto o seu entorno. E ela é um vale. Eu me lembro, quando era criança, para cima da rodoviária não tinha avenida ainda, e você tinha prédio mesmo. É uma bacia. Essa avenida foi construída por uma bacia. E essa intervenção, ela prevê construção, por exemplo, de canteiros que seguram a chuva, porque o problema da água ali é a velocidade com que ela vem e desce de uma vez só. E essas intervenções, elas vêm no sentido de segurar a água por mais tempo para que ela escoa ao longo do tempo e com isso evitando esse volume muito grande de água que provoca todos esses transtornos.
Muito bem, vamos agora à próxima pergunta, será feita por Bento José de Oliveira, presidente do Sindicomércio. 1 minuto. Candidato, as dificuldades com o transporte público do município se ampliaram nesse ano em função da pandemia. Em meio a greves, redução de ônibus circulando e outros problemas, a população sofreu com os transtornos. Qual seria a solução para o problema a ser aplicada em seu eventual governo? 2 minutos, contando. O transporte público é uma das maiores demandas da população de Conselheiro Lafaiete. Nós compreendemos a importância dele e nós temos no nosso programa vários projetos para poder suprir essa necessidade e atender da melhor forma possível o trânsito seguro e a mobilidade urbana de toda a população. Por exemplo, nós entendemos que é necessária uma reformulação do sistema, não no sentido de falar contra uma empresa ou contra outra, porque se você for considerar, nós já tivemos só a presidente, se não me engano, está no 3º ou 4º dono, e a situação continua a mesma. Antes dela já teve São Miguel, já teve Viação São João, já teve Viação Lafaiense, e sempre com os mesmos problemas. O que a gente propõe? A gente propõe, por exemplo, que se faça o que a gente fez quando foi governo. Quando o PT foi governo em Lafaiete, ele fez um projeto que considerou todos os trajetos de ônibus rodoviário municipal, lotação, que fosse, por exemplo, o piso fosse asfaltado, porque precisava mais conforto e segurança mesmo para o usuário. E a gente tem isso também no nosso projeto como uma das formas. A outra é fazer de forma transparente, aberta, verificar exatamente com as comunidades, com os bairros, qual é a demanda de cada local, de cada localidade, para a gente adequar essa demanda ao número de ônibus e transformar dessa forma essas reclamações de que às vezes não tem ônibus, às vezes os ônibus são poucos, a gente fazer isso de forma que encontre o interesse da empresa, do serviço que precisa funcionar, assim como o interesse da comunidade, que é o que ela precisa, é um transporte coletivo que atue de forma eficiente e permita o trânsito e o ir e vir das pessoas. Muito bem. Vamos à próxima pergunta. Jornalista do Jornal Correio, Francis Santana. 1 minuto. Candidato, Lafaiete tem problemas de poluição visual. Existe algum projeto, caso seja eleito, para cuidar desse assunto? Quais seriam as medidas a serem tomadas? 2 minutos. Nós entendemos a situação de Lafaiete, não é só de Lafaiete, e nós temos no nosso programa projetos para poder enfrentar essa questão da poluição, por exemplo, com um grande programa que a gente chama de Cidade Legal, que é um programa de regularização fundiária, onde a gente vai permitir, com essa regularização fundiária, grande parte da cidade hoje não tem os seus imóveis regularizados. Isso é um transtorno para as pessoas, porque ela não tem segurança jurídica de onde mora, por exemplo. É um problema porque traz dificuldade para a luz, para ter água em casa, condições básicas que a gente entende que deveria ser de acesso universal, infelizmente Lafaiete não é. E também por essa poluição que isso gera, porque parte dessa poluição é também por conta dessas construções irregulares e esse projeto abrange isso. Muito bem, vamos à próxima pergunta. A 6ª pergunta dessa entrevista será feita por mim, representando a Rádio Estrada Real FM. 1 minuto. Candidato, como você vê a situação das obras previstas para a 040 e não realizadas, como a duplicação da estrada, as trincheiras do Paulo VI e da Barreira e do viaduto da Cachoeira, entre outros? 2 minutos para a resposta. Nós defendemos a legislação que determina que as estradas rodovias federais não devam cortar o trânsito dos centros urbanos das cidades. Então nós também consideramos que a variante é importante, a variante que foi considerada, na verdade, eu já vi sendo discutida desde 2004. Eu me lembro que em 2004 eu fui se não me engano, na ADECOL, numa reunião que tratava exatamente disso. Na época era um outro projeto, mas ela também falava dessa necessidade. E nós entendemos que
o trecho da rodovia que passa por Conselheiro Lafayette pode ser melhor utilizado, muito melhor utilizado, se junto com essa variante ele for também contemplado com melhorias do sistema de retornos, por exemplo, com viadutos e trincheiras que permitam que as pessoas possam, por exemplo, quem mora no bairro Paulo VI, daquele lado de lá, quem mora na Barreira, na região do Santa Cruz, consigam transitar com mais segurança de um lado para o outro da BR, sem, mesmo que ainda não tenham feito a variante, a gente consiga fazer, melhorando inclusive o acesso também para o comércio da região, que é muito pujante e pode ser muito melhor aproveitado. Muito bem, vamos à 7ª pergunta dessa entrevista. Será feita por Bento José de Oliveira, presidente do Sindicomércio. 1 minuto. Candidato, como avalia as medidas tomadas pelo município até o momento em relação à pandemia do coronavírus? Caso dos investimentos em saúde e do fechamento do comércio, quais as medidas você tomará, caso seja eleito, em relação à pandemia do coronavírus? 2 minutos para o candidato. Nós entendemos que algumas medidas foram importantes de serem tomadas por conta de manter a segurança e evitar a disseminação ainda maior desse vírus, mas nós entendemos que foi muito limitada o alcance dessas medidas por conta de não se ter, desde o governo federal, e aí vai a nossa crítica, desde o governo federal, passando pelo governo estadual, não se fez aquilo que a gente entende que foi feito de forma exitosa em vários países que conseguiram, muito melhor do que o Brasil, fazer uma contenção maior desse vírus. Por exemplo, nós somos favoráveis àquela quarentena inicial, que para a gente teria que ser maior, teria que ser feito de forma mais completa, para poder ficar menos tempo na quarentena. Fazendo dessa forma, você conseguiria, além disso, investir em testagem, você conseguiria descobrir onde está a maior disseminação do vírus e conseguir atacar de forma mais adequada essa disseminação. Isso, infelizmente, não foi feito. Nós fizemos essa quarentena, mas foi praticamente só mesmo as pessoas ficarem em casa, que é importante as pessoas ficarem em casa, mas não é suficiente, porque as pessoas também têm que viver. Nós temos que dar condições para que as pessoas possam ficar em casa com segurança, mas também mantendo as condições de vida. E eu acho que essa é uma parte que faltou. Não se fez os testes e aí passou o tempo muito mais do que o necessário, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e aí, infelizmente, a necessidade de se movimentar a economia trouxe essa situação que a gente está vivendo hoje. Bom, vamos à 8ª pergunta, feita por Francis Santana, jornalista do Jornal Correio. 1 minuto. Candidato, cada vez mais cedo, crianças e adolescentes ingressam no mundo do crime, principalmente pela porta aberta pelo tráfico de drogas. Que medidas constam em seu plano de governo para proteger a infância e a adolescência? 2 minutos. Bom, nós temos no nosso programa de governo vários projetos para atender a juventude e principalmente para dar a oportunidade de educação a toda a população de Lafayette. Nós, quando fomos governo em Lafayette, tivemos inclusive o meu companheiro de chapa, o candidato a vice-prefeito Toninho do PT, foi secretário municipal de educação e tem muitos casos exitosos para contar nesse respeito. Por exemplo, um programa chamado de Jovem de Hoje, Sociedade de Amanhã, que nós pretendemos recuperá-lo aqui para Lafayette, resgatar o legado dele, porque ele chegou a atender mais de 1.500 crianças. E a gente considera que os programas de educação e de esporte, lazer e cultura, unidos à educação e no tempo extra, além da educação, do tempo de escola, permitem com que essas crianças tenham oportunidades e não só, por exemplo, de escolinha de futebol, foi escolinha de futebol, foi capoeira, foi xadrez, karatê, sabe? Foram várias oficinas e várias escolas de esporte, lazer e cultura
que dão às pessoas as oportunidades que elas precisam para evitar essa ociosidade na rua e permitindo, infelizmente, esse aumento de criminalidade na juventude, inclusive também com programas de utilização e manutenção por parte das próprias comunidades, das quadras coletivas, comunitárias, né, das praças nos bairros. Nós pretendemos investir em praças de iluminação pública, né, nesses locais, e envolver a comunidade para que ajude-nos a manter e a cuidar dessas praças, quadras e esses programas que nós temos para poder. Vamos à 9ª pergunta dessa entrevista, será feita por mim, representando a Rádio Estrada Real FM. 1 minuto. Candidato, como será o processo de escolha para quem vai integrar o seu gabinete e secretarias? Já tem nomes? Quais seriam esses nomes? 2 minutos. Não, nós não temos nomes para integrar nenhuma secretaria. Agora, nós temos muitos bons nomes que poderiam vir a integrar a secretaria. Nós, como já dissemos, nós já tivemos a experiência de governar o município, temos muitos nomes que foram muito bem avaliados, que até hoje são bem lembrados, não só na educação, como eu falei no Toninho, mas nós temos pessoas de renomada capacidade na assistência social, na saúde, na educação, no meio ambiente, sabe? Então, essa não é uma discussão que a gente faz de pessoas, mas é uma discussão que nós não temos dúvida de que temos, com a experiência que nós já tivemos aqui na cidade, que nós vamos construir o nosso conjunto do governo de forma, como a gente sempre fez, de forma coletiva, de forma participativa, onde todos, nós gostamos muito de debater, mas porque a gente acredita que com o debate de todos e com as conversas e a contribuição de todos que a gente consegue chegar nos melhores nomes para cada um dos cargos e posições que a gente entende que precisam ter na prefeitura. Muito bem. Vamos à 10ª pergunta, será feita por Bento José de Oliveira, presidente do Sindicomércio. 1 minuto. Candidato, o comércio de bens e serviços de Lafayette, representado pelo Sindicomércio, é o principal gerador de emprego e renda da cidade. E nesse ano, alguns segmentos desse setor passam pela pior crise da sua história, especialmente aqueles que ficaram mais tempo fechados por força dos decretos municipais. Diante disso, quais medidas o município vai adotar, caso seja eleito, para apoiar esse setor? 2 minutos. O comércio aqui em Lafayette, nós entendemos que é realmente a maior fonte de emprego e renda para a população. E nós, como já fizemos quando fomos governo, né, nós temos, por exemplo, o exemplo da formalização. Você pode pegar o próprio Sindicomércio, acredito que tem esses dados, de quanto foi bom e positivo para Lafayette, inclusive, a formalização do pequeno comerciante, das micro e pequenas empresas, do Super Simples, a criação do Super Simples, ou seja, mecanismos de Estado, mecanismos que o Estado promoveu para poder induzir o desenvolvimento econômico. E a gente entende que ao se privilegiar o aumento, por exemplo, da renda e do salário das pessoas, nós estamos privilegiando também os empresários, os pequenos comerciantes principalmente, que são aqueles que precisam, que é onde mais se gira o dinheiro da renda das pessoas. Então, os nossos programas, eles pensam em montar a infraestrutura do município, para que a infraestrutura do município torne atraente o comércio do município, por exemplo, e com isso, induzindo, por exemplo, obras emergenciais que a gente precisa hoje, aqui em Lafayette, de infraestrutura, por exemplo. Isso cria emprego, aumenta a renda da população e essa renda vai permitir que circule o dinheiro, criando um círculo virtuoso da economia, como nós já tivemos isso nos períodos de governos do PT. É o que a gente acredita que vai conseguir fazer superar, além, claro, de apoio, por exemplo, tributário, uma reforma tributária que seja solidária, justa e que abranja também os pequenos comerciantes, porque nesse período a gente acha que é injusto que eles estejam, por exemplo, pagando tributos com a mesmo aluguel, né, com a loja sem poder funcionar. Teria que ter uma compensação.
Final do tempo. Vamos agora à 11ª pergunta, penúltima pergunta dessa entrevista. Jornalista Francis Santana, Jornal Correio. 1 minuto. Candidato, o número de carros vem aumentando nos últimos anos, em paralelo com o grande número de uso de bicicletas também. Para você, quais os gargalos a serem resolvidos nessa área? 2 minutos. O número de carros é um reflexo daquilo que a gente conseguiu promover de bom no Brasil, que foi o aumento da renda e do salário da população, que fez com que eles consumissem também veículos, porque é o sonho de muita gente poder ter o seu carro, ter a sua moto. Mas nós achamos que o impacto disso, principalmente na cidade de Lafayette, que não teve planejamento urbano no seu crescimento, isso traz muitos transtornos. Por isso que nós temos no nosso programa de governo projetos, por exemplo, para privilegiar o transporte público, coletivo de passageiros, e também o transporte por meio de bicicletas, ciclovias, nas áreas comerciais em especial, e principalmente, nesse primeiro momento, nas áreas comerciais da cidade, promover uma ampla reforma do calçamento para permitir que as pessoas tenham mais capacidade de transitar de forma segura e atendendo a acessibilidade de todo mundo, e que a gente quer incluir todo mundo. A gente acha que é essencial a inclusão, e infelizmente hoje a infraestrutura de Lafayette não permite na grande maioria das vezes, não permite essa inclusão, essa acessibilidade, e a gente vai trabalhar muito nisso. Eu me perdi no final da sua pergunta. Quais os gargalos a serem resolvidos nesta área? Além da acessibilidade, né, dos calçamentos, a gente entende que essas ciclovias que a gente tem por ali, 3 eixos aqui em Lafayette, que apesar de ser uma cidade montanhosa, ela permite que a gente tenha o transporte, né, que as pessoas utilizam meios não motorizados, como bicicleta, para fazer. Você tem, por exemplo, você vai da Barreira até na Santa Matilde, é praticamente num roteiro sem morro, assim como também São João, Morro da Lua. Vamos à última pergunta dessa entrevista, será feita por mim, representando a Rádio Estrada Real FM. 1 minuto. Candidato, caso seja eleito, assumindo uma cidade com problemas de arrecadação e grandes necessidades, como pretende compor as contas para cobrir os gastos e obrigações e ainda fazer investimentos? 2 minutos. Nós entendemos as dificuldades da cidade de Lafayette. É uma cidade que, por exemplo, está nos dando para o ano que vem um orçamento de 300 milhões, 299 milhões. Para uma cidade de 130 mil habitantes, você vê que, proporcionalmente por habitante, nós devemos estar entre as cidades com menor valor por habitante. O que a gente pretende fazer é promover a regularização fundiária. Essa é uma forma de a gente conseguir, de certa maneira, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, o que se arrecadou de IPVA, que é um imposto estadual, mas que 50% dele volta para o município onde foram emplacados os veículos, o que se arrecadou de IPVA no ano passado em Lafayette corresponde basicamente ao dobro do que se arrecadou de IPTU, que é todos os imóveis da cidade, que é o imposto municipal, que nós temos condições de trabalhar nisso. Então, a nossa ideia é fazer uma regularização fundiária que permita que as pessoas... Nós temos conversado com muitas pessoas, principalmente nos bairros mais afastados, e muitas pessoas eles querem pagar. Eles querem pagar o IPTU e não conseguem porque não tem imóvel regular. E ainda que seja um parcelo pequenininho, mas a gente pode conseguir fazer uma reforma tributária justa e, por exemplo, retirando o imposto, por exemplo, do ISS, que também é um imposto municipal e que a gente acha que é um imposto injusto, porque ele cobra mais de quem tem menos. Ao cobrar de forma igualitária para todos os consumidores, ele acaba penalizando mais o mais pobre do que o mais rico. Então, acho que são maneiras de a gente conseguir equalizar essa matemática da necessidade de recursos e da dificuldade de se arrecadar esses recursos. Lafayette depende basicamente, grande parte, mais de 200 milhões desses 300 milhões previstos, de transferência de recursos federais e estaduais, e a gente pretende remanejar de forma que a gente consiga mais justiça. Final da entrevista. Obrigado, candidato. Boa sorte. Algo 13 de presente com a gente. Olha, gente, encerramos aqui mais uma etapa do ciclo de debates do Sindicomércio para as eleições 2020.
parceria com o jornal Correio da Cidade e Rádio Estrada Real FM 102,5. Convidamos a acompanharem as próximas etapas, inclusive com o envio de perguntas para o debate conclusivo que acontecerá no dia 11 de novembro, com a participação de todos os candidatos. Agradecemos a todos que nos acompanham, a todos os envolvidos na realização desse evento. Obrigado a toda a estrutura aqui do Jornal Correio da Cidade, do Cine Comércio, agradecendo ao Lauro também, aqui presente hoje, nos dando suporte, da Rádio Estrada Real FM, da 103 FM de Itabirito. Obrigado a todos e até a próxima.